Boa noite. Graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida. Paz de Cristo. Sua casa, sua família, seu trabalho. Cada família. Amém. Boa noite, Andrés. Boa noite, Laura. Que está aqui com nós nessa noite. Juntos adorarmos o Senhor nesse encerramento, né? Desse seminário. Filhos são como flechas. E hoje vamos estar encerrando, né, esse período tão gostoso, tão bom de ensinamento, onde nós recebemos instruções do céu, onde cada um de nós foi trabalhado numa área, né, e onde nós precisamos continuar sendo trabalhado. Você que vai se achegar, que está entrando, boa noite, vai deixando o seu oizinho para nós aí, seu pedido de oração, se você quiser que a gente interceda por algum motivo, alguma causa, nós vamos colocar diante daquele que é o Deus do impossível, Deus das causas impossíveis. É Ele que nos responde, é Ele que nos abençoa, é Ele que provê, Ele tem todo o poder para responder. Então, se você quer deixar seu pedido, quer deixar aí seu motivo de oração, a gente vai estar junto, orando e comunicando a vocês. Amém, queridos? Boa noite, Paulinha, querida. Deus abençoe você. Boa noite, vocês que estão entrando aí. Eu não vi o nominho de vocês. Não está entrando o nominho de vocês aqui. Deixa eu ver pelo meu aqui. Ah, Paulinha agora entrou. Isso. Vamos ver aqui. Carme, boa noite, Carme. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu lar, Carminha. Deus abençoe seu casamento, sua vida. Chegou? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor então. Boa noite, Andressa Molina. Deus abençoe seu lar, a sua vida, a sua casa. Vamos adorar. Amém. Você possa agora entregar nos braços do Pai. Entrega sua vida, seu coração, sua família. Porque o braço dele é o nosso descanso. Mesmo que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. Amém. Porque Ele está conosco. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então que você possa declarar essa canção agora, abrindo o teu coração. Sabendo que nós temos um Deus em quem nós podemos descansar e confiar. Amém? Jesus. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Sim, seguro, nós estamos no braço do Pai. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor.
pode declarar: em teus braços, nos braços do Pai é o seu descanso, é o meu descanso. O melhor lugar, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigada, Caia em Senhor. tua graça. Nós recaiamos na tua graça, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio. Recaio em tua graça. Eu confio em ti, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos, tu és o meu abrigo. Recaio em tua graça, tu és o meu lugar seguro. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Obrigado, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Nos teus braços nós podemos Em descansar. teus encontramos braços abrigo, é o encontramos meu refúgio, Senhor. descanso e o Muito melhor lugar. Em teus braços é o meu descanso. obrigado. Somente nos teus braços. Em teus braços é o meu Aleluia. descanso. Glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja sempre o teu nome, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o grande eu sou, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, o advogado, a brilhante estrela da manhã. Oh, grande eu sou, El Shaddai, Deus conosco, Emmanuel, aleluia. Tu és poderosíssimo, toda a terra está cheia da tua glória. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome por mais uma oportunidade que nós temos de estar na tua presença, de poder, Senhor, falar de ti, compartilhar, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Boa noite você que está entrando agora, boa noite vocês que vão ficar aí para nós terminarmos o nosso seminário, último dia nesta noite, aleluia. E eu já quero convidar você para nosso texto base, que está em Salmo 127, que fala que todo bem procede de Deus. Amém? Você já conhece esse salmo, você já tem esse salmo aí, né, recitado no teu coração e na tua mente. Você tem ele como referência para você no momento de oração, no momento de clamor pela sua casa, pela sua família. E o Salmo 127 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente trabalhaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Glória a Deus, meu Deus e meu Pai. Nós te entregamos, Senhor, mais uma vez a palavra que vai ser ministrada, Senhor, em cada coração, em cada lar, em cada família, em cada marido, esposa, filhos que estão nos assistindo nessa noite. Espírito Santo maravilhoso que faz a obra em cada coração. Espírito Santo que confirma a obra das nossas mãos. Espírito Santo, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador.
Espírito Santo, Tu és aquele que esclarece todas as coisas. Nos capacita nesta noite, Espírito Santo. Nos capacita através da Tua unção, das Tuas virtudes, Espírito Santo, a compreendermos, entendermos e obedecermos às Suas instruções, à Tua palavra, porque nós queremos, Senhor, declarar, Senhor, de todo o nosso coração, que eu e a minha casa servimos ao Senhor, que eu e a minha casa, se um crê no Senhor Jesus, será salvo, eu e a minha casa. E nós cremos, Senhor, e se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão nós vamos fazer qualquer coisa para tentar edificá-la. Por isso nós entregamos a edificação da nossa casa, entregamos a edificação dos nossos filhos, entregamos, Senhor, tudo nas Tuas mãos, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, para o louvor da Tua glória. Fica conosco, Senhor, e abençoe as famílias, abençoe os casais, entra dentro de cada lar, vem com a Tua paz, vem com harmonia, vem, Senhor, com uma brisa suave, sopra sobre nós, sopra sobre cada coração, cada mente, cada lar, Senhor, e que eles se sintam abraçados, que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam amados, que eles se sintam ministrados por Ti, porque somente no Senhor e na força do Seu poder é que nós estamos aqui. Enquanto nós estamos dando, Senhor, renova nossas forças, renova, Senhor, a esperança, renova, Senhor, tudo em nós, faz tudo de novo, porque Tu és um Deus de novidade de vida, Tu renovas toda a face da terra pela manhã, o Senhor renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força pela manhã, e tudo, Senhor, procede de Ti, tudo vem de Ti, e tudo volta para Ti, e que no findar da noite nós possamos glorificar e exaltar e bendizer o Teu santo nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigada, Senhor, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Aleluia. Eu quero ler para nós como base, né? Nós vamos falar de como corrigir, quando corrigir, como corrigir os nossos filhos, né? Essa guerra entre rigor e permissividade, né? Que é uma linha muito tênue, e se nós fizermos na nossa força, na nossa razão, no nosso intelecto, na nossa psicologia, na nossa humanidade, uma hora nós vamos machucar os nossos filhos, outra hora nós podemos feri-los até a ponto de morte, podemos depois ter, né, crises de remorso, de dor, de sofrimento, porque fizemos fora da medida, e nós precisamos buscar um padrão. Eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 6, ele fala desse relacionamento pais e filhos, Efésios 6, do 1 ao 4. Ele está falando do lar cristão, filhos e pais. E aqui está a receita. Tudo que nós falarmos aqui, os conceitos, é baseado nessa palavra. Aqui diz assim, filhos. No capítulo 5 ele falou que a mulher seja submissa, o marido ame a sua esposa, o casamento é um mistério. E agora ele vai falar do funcionamento do lar cristão, ele vai falar para filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Obedecei no Senhor. Talvez o pai passou do limite, talvez o pai está sendo autoritário e não exercendo autoridade, talvez o pai não deu o exemplo, talvez o pai não corrigiu da maneira errada, mas dá um conselho aqui para os filhos para obedecer no Senhor. É verdade. No Senhor é justo que obedeça, porque o Senhor constituiu ele como uma autoridade sobre a sua vida, filho. Amém. E ele diz assim, se você fizer isso, em obediência ao que eu estou te dizendo, filhos, vocês vão honrar pai e mãe e terão vida longa. Há uma promessa, há um benefício se vocês obedecer pai e mãe através do que eu estou pedindo no Senhor. E depois ele diz assim, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Glória a Deus. Então veja bem, os filhos precisam obedecer o pai no Senhor, e os pais precisam disciplinar, corrigir, criar, né? Admoestar é corrigir, é dizer não, é falar não é por aí, né? Confrontar também no Senhor. Aleluia. Então, tudo aquilo que nós fazemos sem ser no Senhor, na carne, no egoísmo, no sentimentalismo, no sensacionalismo, no autogoverno, gera confusão, gera dor, gera tristeza. Por quê? Porque não foi feito no Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Então, pensando em tudo isso, hoje nós vamos falar uma orientação prática no trato com os filhos. E as perguntas básicas são: o que corrigir? Quando corrigir? E como corrigir? Pegou? O que corrigir, quando corrigir e como corrigir. Nós precisamos responder essas perguntas para nós, né? Então vamos lá? Precisamos entender algumas coisas, que antes da correção tem algo muito importante. O propósito dos filhos na vida de uma família. Os filhos nos foram dados, a herança do Senhor, para serem abençoados por aquele que tem autoridade sobre eles, elogiados, encorajados e valorizados. Aleluia. Então, todo pai e mãe tem sobre si um legado de autoridade para transferir bênção aos filhos. De que maneira? Como é que um pai e uma mãe, pastor, transfere esse legado sobre a vida dos filhos? Através do que fala. Exatamente. Através daquilo que é liberado. Então, cuidado com o que você fala. Você é um transportador de bênção ou de maldição. Não importa se está corrigindo, não importa se está bravo, não importa se está disciplinando, não importa. Você é uma autoridade e você é um transferidor, aquele que transfere da sua autoridade esses encargos sobre a vida dos seus filhos. Amém? Amém. Então, antes da correção, isso precisa ficar muito claro. Então vamos lá. Primeira coisa que antes da correção nós precisamos entender o tempo todo, que é a função de um pai e de uma mãe. Nós precisamos trabalhar a autoestima do nosso filho, valorizando ele, elogiando, né? Nós precisamos ter um testemunho de fé junto com os nossos filhos. Talvez os nossos filhos percebam que nossa família não tem um recurso financeiro como ele gostaria, que nós não vivemos da forma que ele gostaria, que ele vê às vezes o colega, que ele vê o primo, ele vê, né, o amiguinho, né? Mas nós temos que valorizar eles e elogiar e levantar a autoestima, e podemos até dizer para ele naquilo que nós cremos: olha, nós ainda não temos, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. E que Ele é dono do ouro e da prata, e Ele é o nosso Pai, e Ele é muito rico, e a qualquer momento isso pode acontecer na nossa vida, e vai depender da nossa busca, da nossa entrega, e o Senhor tem uma porção para nós. Então nós podemos ir ministrando no coração dos nossos filhos valores eternos, e não daqui da, né? Amém? Amém. Segundo, nós precisamos incentivar o nosso filho a gostar da igreja. E às vezes ele chega e ele quer entrar no ministério, quer tocar um instrumento. E claro, isso vai custar um sacrifício para a família, né, pastor? O pai tem que gastar para comprar o instrumento, o pai tem que levar no ensaio, o pai tem que ficar lá durante o ensaio, o pai tem que buscar depois do ensaio. Às vezes por uma aula de música, né? Depois tem que chegar mais cedo para o culto, 1 hora antes, porque tem o ensaio antes do culto. Sim. Mas vale a pena.
É um sacrifício que você tem que fazer. Quando você faz isso, está dizendo que o sonho dele, a escolha dele é importante para você, pai. É importante para você, mãe, né? E às vezes você, pai, você, mãe, você já tem um conceito, né? Às vezes não muito bom da igreja, mas deixa eu te falar uma coisa. Igreja é igual a Arca de Noé. É um lugar de salvação, um lugar de segurança para o dia ruim do vendaval. A arca cheirava mal, tinha tudo quanto é animal lá. Mas é um lugar de segurança de Deus para a nossa casa. Então, nós precisamos priorizar a vida da igreja. Nós precisamos falar bem da igreja para os nossos filhos. Falar bem dos líderes da igreja para os nossos filhos. Incentivá-los a honrar também os pastores, os líderes, os diáconos, aqueles que estão ali coordenando na casa do Senhor, para eles obedecerem essas autoridades constituídas. Incentivar essa criança a gostar da igreja. Mas se eu tenho queixa, se eu reclamo o tempo todo, se eu dou de ombro, para mim tanto faz, eu não vou ter meus filhos nem querendo ir e nem gostando da igreja. Você entende isso, irmão? Então, a igreja, lembra disso, é a arca. E você, Noé, é responsável de colocar lá toda a sua família. Porque no dia do dilúvio, no dia da enchente, é o único lugar seguro. Terceiro, torne importante para você o que é importante para o seu filho, né? Às vezes pequenas coisas que ele gosta, né? Ele quer que você veja ele chutar bola, ele quer ver você, ele chama você para ver ele como ele sabe montar um quebra-cabeça. É importante para ele. É importante ele ter os amiguinhos em casa e você fecha a porta porque faz bagunça, porque faz desordem. Não, é importante para ele. Ele quer mostrar a casa dele, ele quer mostrar o ambiente dele, ele quer mostrar os brinquedos dele para os amigos. Então abra as portas, valorize, conheça, saiba o nome dos seus amigos. Quarto, seja presente, participe das coisas do seu filho, tenha gosto de participar. Deixa eu te falar uma coisa, pensa num presente que ele quer muito, que ele sonha, que ele vive te pedindo, que não seja barato, que vai te custar um sacrifício para comprar, e você compra e dá para ele. Com certeza ele vai se sentir feliz e presenteado. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você parar para brincar com ele juntamente com aquele brinquedo, ele vai se sentir celebrado. Nós vamos celebrar a alegria dos nossos filhos, contemplar, desfrutar. Que não vai ficar só o peso, só a lamúria que custou caro, que logo estragou, que logo perdeu. Por quê? Porque não celebrou. Então seja presente na vida do seu filho. Ok? Umas introduções. Agora, tem algumas chaves nessa noite. O que é corrigir? O que corrigir? Pais, precisamos, se não sabemos, precisamos aprender. Nós precisamos corrigir a desobediência e não a consequência. A consequência, aquilo que não podia quebrar já quebrou, que não podia derramar já derramou, que não podia sujar já sujou, o que não podia ir já foi. Então nós precisamos corrigir a desobediência, porque a desobediência é aquele comportamento. E se eu corrigir a consequência, eu não toquei no comportamento, eu não toquei na desobediência, no ato da desobediência que é o comportamento, para provocar uma mudança de pensamento, um arrependimento, eu só corrigi a consequência é a mesma coisa. Ele derrubou aqui, pastor, você vem e limpa o chão, ficou limpinho. O que ele vai fazer? Ele vai fazer de novo, porque ele não aprendeu nada. Porque nós corrigimos muitas vezes a consequência, nós não paramos, porque corrigir a desobediência custa tempo, dá trabalho. Vai ter que explicar, vai ter que ter tem que explicar, tem que ter muita comunicação, tem que sentar na altura dele, tem que olhar nos olhos dele, tem que separar, até que ele entenda, tem que separar a pessoa dentro do comportamento errado que ele teve.
Exatamente. Então, nós temos que corrigir o quê? A desobediência e não a consequência. Pegou? Essa correção, eu coloquei aqui algo para a gente entender. Os pais precisam, quando for corrigir a desobediência e não a consequência, os pais precisam ter braço de ferro e mão de veludo. O que é isso, pastor? Braço de ferro é quando o pai diz não pode, é não pode. Não vai, é não vai. É firme, é um braço de ferro que não dobra, que falou e está falado. Agora, como aplicar isso? Mão de veludo. A maneira que eu vou comunicar isso é de forma leve. Não é simplesmente falar não pode e não vai. Isso, acabou, eu que mando aqui, que não é essa a questão, né? Eu preciso aprender a comunicar isso com a mão de veludo, e é de forma leve. Eu anotei algo aqui para nós, o seguinte: pais, sejam radicalmente leves. Está misturando. Uma verdade é o pai ser radical no que ele está propondo, no que ele está dizendo que não pode, e leve da maneira de conduzir. Então é radical com a verdade e propósito, e leve como o amor. Entende? Como que nós temos que corrigir o comportamento, a desobediência, né? Então vamos lá na correção. Primeira coisa, os pais precisam abordar com amor. Não pode ser com ira. Não pode ser na explosão da alma. Por quê? Porque os pais são autoridades sobre a vida dos filhos. E as palavras dos pais lançadas sobre os filhos definem futuro. E na hora da raiva, na hora da ira, da disciplina, que o pai ficou revoltado e está punindo mais a consequência do que a desobediência, porque não tem luz, não tem entendimento para isso, né? Isso está colocando pai e mãe. Pai e mãe, é pais, né? Pais, né? Falando para os pais, né? Então, os pais precisam o quê? Em todo tempo abordar com amor. Irmão, veja bem o que é isso. O Evangelho de João diz assim, que o verbo, quem é o verbo? Jesus Cristo. O verbo se fez carne, né, ali no ventre de Maria, através do Espírito Santo, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Presta atenção na ordem da instrução do céu. Ele habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Então primeiro veio o quê? A graça. A graça é favor imerecido. E a verdade. Então os pais precisam abordar os filhos da mesma maneira, com amor. Naquele momento dizer, olha, o papai te ama e dá a vida por você, mas tem uma verdade imutável: você desobedeceu, você quebrou um princípio e tem consequência. É assim que Jesus age conosco. Apesar do nosso pecado, apesar da nossa teimosia, a graça dele, e nós só estamos aqui hoje por causa da graça. Mas depois que ele nos alcança com a graça, ele vem com a verdade para nos alinhar e nos firmar. Nós precisamos agir assim com os nossos filhos. Com a verdade em nós, até nós ficarmos prontos. Exatamente, pastora. E assim é nossos filhos, né? A gente vai trabalhando com eles, vai ensinando eles com o nosso exemplo, com o nosso procedimento. Com amor. Com amor. Cheio de graça. Mas na verdade. E com a verdade. Trabalhando com a verdade. Segundo, nós falamos para abordar com amor. Segundo, ensino. O que é ensinar? Você vai explicar a desobediência dele, que princípio ele quebrou. Você não vai se explicar. A maioria de nós, né, no nosso costume, no nosso jeitão do curso desse mundo, nós vamos corrigir, nós nos explicamos. Eu não faço assim, não pode ser assim. Não.
ele precisa saber que tinha uma forma, uma expectativa, tinha algo que ele devia ter respeitado, e ele quebrou aquele princípio, ele desobedeceu, ele andou na contramão daquilo ali, e por causa disso tem consequências. Isso leva tempo, é diário, é todo dia. Por isso ontem nós abordamos que a palavra instrui a criança no caminho que deve andar, que está lá em Provérbios. A palavra original é treinar, porque treinar é uma ação contínua, e o treinador tem que estar no campo junto com a pessoa que está treinando. Ele precisa estar no caminho. Você vai treinar, ensinar o caminho para o seu filho, você precisa estar na frente, chamando ele, pode andar, venha por aqui. Então, nós precisamos entender. Então, ensinar é explicar para ele que ele quebrou um princípio, que ele desobedeceu uma regra. Você não pode se explicar, papai, você não pode se explicar para ele, mamãe, dando justificativa. Ele fica confuso. Agora mesmo ele não sabe se é a história dele ou se é a nossa. Terceiro, dê o exemplo. Aquela palavra de Efésios que nós lemos, para os pais admoestar os filhos, né? E não provocar os filhos a ira, quando a gente não é o exemplo. É quando nós exercemos a nossa autoridade, até com um excesso de autoridade, um autoritarismo, mais para o lado do autoritarismo, e queremos que eles façam coisas que nem nós fazemos. Então eu estou exigindo algo que eu não sou modelo, né? Por exemplo, eu quero que meu filho não minta. Eu falo para ele, você não pode mentir nunca. Mas ele me vê mentir, né? Ele vê o pai fazendo, vê a mãe fazendo. Nós precisamos dar o exemplo. Eu quero que ele tenha uma aplicação, né, nos estudos, que ele tenha uma aplicação na igreja. Passo para ele até um plano de leitura da Bíblia e tudo, mas ele nunca me viu lendo a Bíblia e nem orando. Eu vou provocar a ira no coração dele, porque eu só posso passar para ele aquilo que eu faço, aquilo que eu sou capaz de fazer, aquilo que ele vê eu fazer. Eu preciso exortar com amor. Isso é muito difícil, e eu quero passar uma regra, né? Há um caminho dessa exortação com amor. Se não é na ira, é na raiva, é na alma. É um treinamento. Você vai aplicar o amor, mais ensino e mais o seu exemplo, e vai falar com ele que ele errou no comportamento dele. Não deu certo, aí a Bíblia recomenda, né, um outro tribunal, que é a correção com a vara, né? E aqui uma outra chave para você, papai e mamãe: nunca use a expressão dizendo para eles, não importa a idade, você vai apanhar, porque é muito violento esse você vai apanhar. Parece briga de gangue na rua, um jurando para o outro, pastor. Olha, eu vou te pegar, eu vou arrancar seu couro. Não. Se você está aplicando o amor, o ensino e o exemplo, você vai dizer que a vara é uma medida de correção, é um corretivo. É porque ele extrapolou o amor, ele extrapolou o ensino, ele extrapolou o exemplo, e ele repetiu aquilo, e agora ele precisa da vara. Mas a vara é com esse ensinamento, falando para ele, não é para espancar, não é para machucar, não é para deixar vergão, não, ela tem um propósito: trazer ele de volta, para ele cair em si, que ele desobedeceu, para gerar arrependimento no coração da criança, que ele desobedeceu, que ele desonrou o pai e a mãe, que ele não obedeceu o pai e mãe no temor do Senhor. Por que a gente tem dificuldade como pais de corrigir e disciplinar nos dias de hoje? Porque a disciplina traz tristeza.
Traz ou não traz, papai? Traz. Mamãe. Traz. Né? O pai corrige, põe de castigo, retira alguma coisa, depois fica todo morocochô, todo dolorido, chora para os cantos e se arrepende. Depois, às vezes, até faz mimo que não podia fazer. Por quê? Né, Alice? Por quê? Chantagem, né, Alice? Ai, que sorriso. Então, queridos, então é difícil, por isso às vezes a gente evita, né? Mas nós deixamos de corrigir porque às vezes a gente quer poupar mais a gente do que eles, porque na verdade a gente acaba sofrendo mais do que eles, porque logo aquilo passou e eles estão, né? A criança é pura, a criança é livre e ela está ali no colo de novo, e está beijando, e está brincando, e aquilo passou, ela não guardou aquilo, mas a gente guardou. Então, eu preciso entender que eu só não vou ter esses sentimentos, eu alivio muito isso, se eu não fizer na alma e nem na ira, e se eu seguir o protocolo, o amor, mais o ensino, mais o exemplo, depois a vara. Então, olha o processo, eu não fiz na raiva, eu não fiz no momento da explosão, eu não fiz punindo a consequência, que não vai consertar nada na vida dele. Eu não sabe? Eu fui no ato em si. Olha, você desobedeceu isso aqui. Amém? É como acontece quando a criança, você está no lugar com a criança e você fala para ela, explica, ela te desobedece naquele lugar ou faz alguma coisa e você quer corrigir, despejando toda a ira naquele momento. Exatamente. Mas o sábio é falar, na hora que nós chegarmos em casa, nós vamos tratar sobre esse comportamento, sobre essa atitude. Aqui, é exatamente isso. Ó. Não corrija seu filho na frente de ninguém. Sabe que é a correção do filho na frente das pessoas? Você está desnudando ele. Você está deixando ele nu. Né? E ele vai passar vergonha. E talvez ele carregue aquilo a vida inteira, pastor. Né? Então, aquela situação, mesmo que seja vergonhosa naquele momento para os pais, precisa ser tratada em casa na hora que chegar. Exatamente, porque aí já deu tempo da sua ira passar, já deu tempo do nervoso. O filho passar, vai se sentir seguro, ele vai se sentir... e aí você vai estar corrigindo o comportamento ele e vai não entender o que aconteceu. Exatamente. Em si. Né? Não coloque Deus entre você e seu filho, assuma a responsabilidade. Às vezes a gente que é cristão diz assim para os filhos, né? Deus não gostou do que você fez. Pais, nós não podemos fazer isso. Exatamente. Sabe? Deus deu autoridade para a gente. Aquilo que é aqui no campo da minha razão, que eu tenho autoridade, que eu tenho domínio, que eu tenho minha competência, eu tenho que fazer, eu tenho que assumir essa responsabilidade, eu não posso deixar. Como que eu posso falar que Deus não gostou? Deus não gostou do que você fez. Não é verdade. Entendeu? Né? Então, eu preciso mostrar para eles que não podem assistir algo, ter algo, pois aquilo faz mal para eles, e não porque Deus não gosta. Só que fazer isso dá trabalho. Falar para o meu filho, olha, você não pode assistir isso, você não pode acessar isso, você não pode ter isso, não é para a sua idade. Eu vou ter uma luta, eu vou ter uma disputa de incutir isso e de convencê-lo a ver que isso é para proteção, para o benefício dele. Agora, às vezes, para mim ficar mais fácil, eu falo assim, olha, Deus não gosta disso aí não. Deus não gosta disso aí que você está vendo. Sabe? Quantas vezes a gente fala isso, né? Então precisamos nos corrigir. Ok? Falarmos. Outra coisa, não cometa injustiça com um filho em detrimento de outro, né? Nunca por falta de tempo para treinar, ensinar, sem tempo para disciplinar, dê as costas e julgue uma situação pelas aparências para resolver logo, pune todo mundo. Olha, já que ninguém vai falar quem fez, está todo mundo de castigo. Injustiça gera injustiça, é uma semente. E aquilo vai ficar no coração daquele que não participou, que foi obediente, que não quebrou o princípio. Né? Nunca compare um irmão com o outro. Exatamente. Né? Cada um é um indivíduo, cada um é uma pessoa, cada um tem um temperamento, cada um tem seus valores, cada um tem seus sonhos. Exatamente. Então não cometa injustiça com um filho em detrimento de outro. E algumas coisas que eu coloquei aqui que nós nunca podemos fazer.
não impute, não sobrecarrega carrega o irmão mais velho uma responsabilidade fora da medida. O filho mais novo, ou um ou dois, os que forem mais novos do que o mais velho, é seus filhos. Ele pode ajudar? Pode, mas a responsabilidade de cuidar é dos pais. E nós vemos isso muito nas famílias. O filho mais velho, às vezes a moça virou mãe dos irmãos mais novos. Perdeu a juventude, perdeu a alegria ali do encanto daquela fase, porque assumiu um posto que não é dela. Porque os pais delegaram, exigiram e colocou essa carga sobre ela, mas isso vai ter um reflexo muito ruim lá na frente. Outra coisa que nós não podemos fazer: não corrija com chantagem de sentimento. A gente usa muito isso aqui, pastora. Sim. Mamãe ficou triste, está chateada com você. Exatamente. Isso corrige comportamento, gente? Não. Não. Corrige, Andressa? Não. Mas a gente faz. Olha, você vai ver a hora que seu pai chegar, ele vai ficar triste com você. Exatamente. Sabe, isso não corrige, ele nem entende aonde que ele errou. Você não falou para ele o que ele errou, aonde que ele não devia ter feito. Mas parece que é mais fácil, E aquilo, ele, por medo, naquela hora ele para, você vai lá, limpa o que aconteceu e parece que está tudo bem, mas aquilo não serviu para nada, Os filhos não podem ter o conceito do que é certo ou errado em detrimento dos seus sentimentos. Papai não gostou, mamãe não gostou, vovô ficou triste porque você foi lá e quebrou lá. Não. Dentro dessa lista, não faça isso. Não coloque seus filhos dormir no meio de vocês na cama. Por que, irmão? Por que não pode? Não estou falando um dia ou outro, não estou falando de exceção. Nós não estamos falando de se tiver com febre, se está doente, se uma noite um pequenininho está com medo. Por quê? Porque a criança no meio do casal, lá no quarto, ele vai levar o casal à incontinência. E a incontinência é uma arma do diabo para tentar o casal, para fazer ele cair num adultério. Então, cria-se o hábito, e às vezes foi uma vez, 2 vezes, uma semana, 10 dias, 30 dias, agora virou um hábito. E talvez o marido e a esposa se esconda debaixo disso e usa isso até como uma fuga da incontinência, algo enrustido, embutido, e o diabo vai usar isso para atacar esse casal. Ali não é o lugar dele. Eu não estou falando de exceção, não estou falando que não pode. Faz lá a noite do pijama, coloca lá para colocar até os mais grandes. Não tem problema, nós estamos falando de uma rotina. O leito é do casal. A cama já chama cama de casal, não é cama de família. Se fosse para dormir todo mundo lá, ela é cama de família. É cama de casal. E tem a cama de solteiro. O que o filho é? Solteiro. O que o marido e a mulher é? Casal. Então, sabe, nós quebramos princípios e depois nós vamos colher algumas coisas. Porque o problema, mas o que tem isso? O problema é o nosso inimigo, aquele que está ao nosso derredor, pastora, que Pedro escreveu, que é o diabo que ruge como um leão ao nosso redor, pronto para nos tragar. Ele vê 1 noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites, 30 noites. O que ele vai fazer uma hora? Coloca lá para o marido um presente para ele, só desatar. E por causa da incontinência, ele está fragilizado, ele está necessitado e ele vai cair. Então não faça isso, não deixe ser uma regra na tua casa. Outra coisa que nós não podemos fazer: não rotular nossos filhos. Como fazemos isso? Seu filho pode até mentir, mas os pais nunca podem dizer que ele é um mentiroso. Você rotulou ele: meu filho é um mentiroso. Então ele nunca falou uma verdade. Não rotule. Ele está mentindo, ele mentiu. Ele mentiu. Mas o pai não pode rotular ele. Seu filho pode comer muito, mas você não pode dizer que ele é guloso. Por quê? Porque Deus deu autoridade para os pais. E quando o pai fala, o pai e a mãe, os pais falam, cria, isso vem à existência. É a mesma coisa, se os pais são o fabricante, ele pegou o filho que é aquilo que está dentro da embalagem, foi lá e colou um rótulo assim,
mentiroso, contém só mentira. O outro veio e colocou guloso, não faz para comer, e rotulou. Não façam isso. Outra coisa, não prenda seu filho nas suas cadeias, nos seus medos, nos seus temores, nas suas mágoas, aquilo que você às vezes passou lá na sua infância. E às vezes tem pai e mãe que prende os filhos hoje nessas cadeias. Não! Ela é outra geração, é outra vida. Valorize, incentive. Uma coisa muito importante, isso é a chave das chaves. Não valorize só os resultados. Isso é bíblico. Valorize o esforço, a dedicação, a caminhada, a jornada. Às vezes o filho não dá um bom resultado, mas o esforço é grande. Incentiva, aplauda, reconheça. Talvez ele estudou, você viu tudo e a nota no dia da prova, a nota foi baixa, foi ruim. E você vai lá de uma maneira infantil, de uma maneira inconsequente e destrói aquela criança. Não, valoriza o esforço dele, recompensa o esforço, porque nem tudo é o resultado. Sabe? Valorize o esforço do estudo, ainda que a nota não seja melhor. Porque no futuro, com saúde emocional correta, o esforçado irá mais longe do que o habilidoso, sabia? É verdade. Honra aquele que se esforça, aquele que se esmera, aquele que é dedicado, aquele que é constante. Mas o que nós fazemos? Claro, é muito mais fácil eu pegar o boletim e avaliar pela nota. Está tudo bem porque tirou nota boa. Talvez ele colou, você não sabe. Talvez aquilo lá não espelhe a realidade do conhecimento que ele tem, mas o esforço que você acompanhou enquanto está treinando ele e acompanhando ele no dia a dia, esse você conhece, esse você sabe. Eu aprendi algo na minha infância, 13 anos, 14 anos, eu tinha muita facilidade com a matemática e quando entrou no ginásio, a matéria da física, aquelas formas, e eu tinha uma facilidade muito incrível, mas incrível. E o professor de física, ele me procurou, e cada prova que fazia eu tirava a nota máxima, e com uma facilidade eu sabia o resultado antes de fazer todas aquelas fórmulas, mas ele exigia que fizesse, e o resultado batia. E um dia ele falou para mim assim, depois de várias provas, tirando nota máxima, ele falou, olha, no final da aula, ele era meio doidinho, sujava a roupa toda de giz assim, e falou para mim, você espera um pouquinho que eu quero falar com você. E aquilo serviu para mim para a vida inteira. Ele falou para mim assim, olha, eu sei que você tem facilidade, que você sabe para tirar 10. Você sabe que sabe para tirar 10. Mas fica na média. Porque o dia, se você continuar assim, um dia que você tirar 9,9, você vai se frustrar. E você vai gerar um ciclo de amizade muito, ou de separação, ou de sanguessuga. Então, fica na média. Se precisar, de propósito, deixa duas você responder, fica na média, porque traz equilíbrio emocional, psicológico. E aquele conselho daquele professor, eu não esqueço dele até hoje. Eu levei para todas as áreas da minha vida. Porque traz orgulho, soberba, arrogância. Então, o importante é você saber que você sabe. Então, valorize o esforço, a dedicação. Outra coisa que os pais não podem fazer, e é o que essa sociedade assumiu com as duas mãos, a compensação psicológica. Papai e mamãe, com a vida tão corrida, com a vida tão na rua e com tantas horas de trabalho, cabeça tão cheia, e faz a compensação psicológica da ausência de acompanhar o crescimento, de estar em casa, de ter tempo de brincar, e bombardeia com concessões
e presentes. Isso destrói. Isso não deixa ter vínculo. Domingo, dentro desse assunto, nós chegamos do culto e estava naquele programa da Record. Eles fizeram uma entrevista com o Moacir Franco, né, pastor? Sim. E aquele homem com 80 anos? Quase 80. 90 anos. É. Quase 90 anos. Ele falou algo dentro disso aqui que... Ele falou que se ele pudesse voltar lá atrás, ele não teria feito o que ele fez. Ele deixou os filhos por conta dos tios, por conta de empregadas e por conta de avó. Porque ele tinha uma carreira, ele tinha um sucesso, ele tinha uma fama, ele tinha uma agenda de shows que tinha que cumprir todos os dias e ele não viu nenhum crescer. Tanto que eles entrevistaram o filho dele, o Guto, e claro que o Guto foi gentil ali na entrevista e falou bem do pai. E quando voltou a reportagem para o Moacir Franco, ele falou assim: não é verdade o que o meu filho está falando. Ele foi muito bom para comigo, mas eu não fiz isso que ele está falando. Eu fui um pai ausente. E é a única coisa que ele se arrependeu. É a única coisa que eu me arrependo da minha vida. Sabe, irmão? De não ter tido eles perto. Então, compensação psicológica. Cuidado se você não está fazendo isso. Não hostilize seu filho no seu defeito, nem no defeito de ninguém, né? Então, eu sempre hostilizo meu filho e vejo defeito e tem pai que põe apelido e faz isso e faz aquilo às vezes, e eu preciso verificar se aquilo que está acontecendo ter olhos espirituais para aquilo. Eu sei que cada pai, pastor, cada pai, cada mãe, quando a gente casou, Andrés e o Maio, todos, o dia que casa diz assim: lá em casa foi assim, isso foi bom, isso aqui não foi bom. Eu vou casar, no meu casamento não vai ser assim. Não é verdade? Sim. Todo mundo sonha com isso. E de repente a gente vê algumas coisas acontecendo do jeitinho que acontecia lá na nossa casa. Sim. Isso eu falei ontem, na primeira aula da herança familiar. Isso é um sinal que você precisa ir lá atrás e remir, porque está se repetindo na sua casa. Está se repetindo. Por quê? Porque é uma herança. Porque você não consertou. Você até sonhou de fazer diferente, mas está se repetindo. Então não hostilize seu filho, o defeito dele, não aponte. Fale das qualidades dele, né? Nunca tire a autoridade do cônjuge na frente do filho, sabe? Se a mãe corrigiu e foi dura demais, o pai não concordou, depois fora daquele ambiente, longe dos olhos do filho, fala: olha, mulher, você exagerou aqui e tal, vamos por esse caminho, mas na frente nunca, ele fica perdido, ele não sabe, e ele naquele momento ele fica perdido, e depois a estutícia da criança, né, vai levar ele ao seguinte: ele vai usar, ele sabe qual que coberta, né? Qual que mima, qual que dá o que cede mais rápido, ele aprende. Então, não faça isso, né? Fique ligado nos quadros repetitivos, né? Aquilo que aconteceu, já falei. E por último, o teste de autoridade dos pais com os filhos. Nós podemos testar a autoridade, nosso nível de autoridade com os nossos filhos, a autoridade deles obedecerem em 3 estágios: ótimo, bom e péssimo. Ótimo: você deixa a criança sozinha e ela continua obedecendo todas as suas orientações, mesmo que você não esteja supervisionando. Ótimo, ele aprendeu, ele vai te honrar, vai te respeitar e vai obedecer. O segundo estágio, bom: você deixa a criança sozinha e ela somente obedece com você presente, mas na sua ausência não obedece o que você falou. Terceiro estágio, péssimo. Esse é o terrível. A gente vê acontecer muito na sociedade desses dias. É quando a criança está em qualquer lugar com um adulto, sem você, papai e mamãe,
ela se comporta e obedece. Mas quando você chega, ela fica insuportável. A gente vê muito isso acontecer. A criança, né, respeita, obedece, aí os pais chegam naquele ambiente, ela se transforma, ela se rebela, ela fica insuportável. Por quê? Porque os próprios pais acionam a tolice da criança e ela se assegura disso. Por quê? Porque sabe que acostumou com aquilo, né? Que os pais ali agora funcionam como uma segurança das suas birras, das suas desobediências, das suas rebeldias, que não tem problema, porque nunca teve vara, nunca teve ensino, nunca teve correção. E ela estava naquele ambiente com aquelas pessoas estranhas, ali ela não sabia. Ali ela não sabia onde que ela podia ir, porque que ela podia desobedecer, que regra ela podia quebrar. Mas quando os pais chegam, chegou a minha proteção, chegou a minha segurança, agora posso. Agora posso. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que não é fácil. Eu não estou falando aqui que isso é da noite para o dia, mas quando vem ensino, vem luz, é para mim me reposicionar, pensar a forma que eu fazia, os resultados que eu tinha, e agora vem uma instrução me dizendo que se eu fizer dessa forma eu vou ter outros resultados, os resultados que eu sempre sonhei. E é um posicionamento meu, eu preciso me levantar e preciso agir. Então por isso que esses dias são dias de alinhamento. Nós estamos vivendo o quê? Os dias de Noé, os dias de Elias e os dias de João Batista. Que dias são esses, pastor? Dias de arrependimento. Arrependimento de quê? De pecado? Não. Arrependimento de fazer da forma errada. Arrependimento porque aprendemos errado, fazemos errado e esperamos resultados diferentes, bons. Não vai acontecer. E eu só vou mudar o comportamento e o andamento da minha casa, da minha família, se cair a ficha de arrependimento. O papai e a mamãe que se comportava dessa maneira, que tinha resultados de filhos rebeldes, precisa se arrepender. O que é arrepender? Cair em si como filho pródigo. Eu pequei contra os céus, eu pequei contra o meu pai, eu vou voltar lá e vou fazer agora da forma correta. Porque não é uma vara mágica. Não é você achar que, não, concordo, muito, tudo verdade, muito bonito, e vai continuar com os mesmos resultados, irmão. E o propósito de Deus para esses dias, que são breves, é de alinhamento. Primeiro Ele está nos dando a oportunidade de fazer um alinhamento. O que é um alinhamento? Ficar debaixo daquilo que vem do céu, reto, naquela sombra, naquela fresta. Por quê? Porque daqui a pouco ele desce o prumo dele. O prumo é aquela coisa de pedreiro, aquele peso naquela corda que encosta na parede para ver se aquela parede está realmente alinhada. E tudo que estiver desalinhado vai ser destruído, vai ruir, vai cair. Ele está nos convidando para o alinhamento. Porque a hora que o prumo chegar, é como a parábola das 10 virgens. Tinha 5 prudentes, elas tinham a lamparina acesa, mas tinha uma botija de reserva. As outras, não, só com a lamparina acesa. As 10 eram virgens, mas tinha 5 prudentes e 5 insensatas. Não sejamos insensatos, achando que na hora que o noivo chegar, dá tempo de entrar. Não dá tempo. Se a parede não estiver alinhada, a hora que o prumo descer, a hora que a voz do noivo ecoar, não dá tempo. Por isso é agora o tempo de alinhamento, irmãos. Por isso Deus fechou os templos e abriu as igrejas e nos colocou nesse tempo, dessa velocidade da internet, dos celulares, do Facebook, todas as invenções, para que a igreja esteja aí na sua casa, na sua mesa, na sua família. Amém, Jesus. Sem nenhum dogma, sem nenhum
nenhuma religiosidade, a palavra de instrução do céu. Filhos, obedecei vossos pais no temor do Senhor. Honra pai e mãe e tenham vida longa. Pais, criai os filhos na disciplina do Senhor, admoestai-os na disciplina do Senhor, não provoquei vossos filhos a ira, seja o exemplo, o modelo. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe Amém. vocês, um beijo no seu coração. Vamos Aleluia. adorar o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Sim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. Aleluia. Nos dê as suas bênçãos. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Olha essa canção, irmãos. No futuro a gente pudesse prever. Uau! Eu estaria agora tomando um café. Mas não é assim, dá trabalho. Com os amigos em frente É à treinamento. TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Aleluia. Seja instrumento, seja o canal. Comece por você. Se levante. Todo grande mover, toda grande diferença na humanidade começa com alguém que se posiciona, que se levanta. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu Gratidão. seja preparado pra quem me conduz. Seja gratos. Que eu seja todo dia como um girassol. Ele se vira. Passa pro escuro e de frente pra luz. A luz é Jesus. Quem anda na luz não se perde. Ele é a luz da vida. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Se vire para o sol. Que as famílias se virem para o sol nesses dias. Nos ajude, Que sejam Deus. famílias girassóis. Meu Deus, nos ajude, ajude as famílias, ajude os pais, ajude os Olha filhos. e as aves Nos como eu não ajude, colhei. Senhor, nos ajude. Contemplação, irmão. Daria um abraço apertado em meus avós. Aleluia. Geração. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Aleluia. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Sim, meu Ser Deus. justo e paciente como era Jesus. Ajuda-nos, Eu Senhor. quero dar valor até o calor do sol. Aleluia. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. Aleluia. De costas pro escuro e de frente pra luz. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, glórias, louvado seja sempre o teu nome, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. Oh, Jesus, De maravilhoso. frente pra luz. Oh, Jesus, maravilhoso, maravilhoso, Jesus. Maravilhoso, Jesus. Glória a Deus, nós
Como pais, queremos abençoar os nossos filhos. Que os nossos filhos sejam abençoados, Sim, que ó o Deus. Leandro e a Andresa sejam abençoados e seja próspero os seus caminhos. E que a vida lhe proporciona para eles dias de paz, dias de refrigério, dias de abundância daquilo Sim, que ó o Deus. Senhor tem preparado para eles. E que os filhos deles e os filhos dos filhos deles sejam bem-aventurados sobre a terra. Aleluia. Tenha vida Nós os longa liberamos, e Pai, possam para viver honrá-los esse assim caminho, como eles essa têm nos jornada de honrado. bênção. Que os filhos deles os honrem assim como eles têm nos honrado. Sim, ó que eles Deus. sejam abençoados. Que o Marco e a Paula, como filhos adotados por nosso coração também, como genro e nora, sejam bem-aventurados, Sim, ó Deus. abençoados em todos os seus caminhos e que eles sejam prósperos em todas as áreas, que a alma deles sejam prósperos, pais sejam fascinantes, pais abençoadores, pais de inesquecíveis na vida dos pais seus de filhos, geração, que eles sejam pais de pais geração, referencial eles de tenham modelo muitos filhos na nessa fé, sociedade, que nessa... muitos possam espelhar neles, assim como eles têm espelhado, como eles têm visto as coisas boas dos Senhor. seus pais. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como abençoamos vocês, abençoamos o seu lar, a sua família, a sua Sim. casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Resplandeça sobre Que o Senhor cada família faça a tua luz, resplandecer sobre Senhor. a sua família, o Tua seu face, rosto. Que o Senhor tenha teu misericórdia brilho, de ti e te tua dê, bênção. conserva a paz e a bênção do Senhor. Amém, queridos? Amém. Fique em paz até quinta-feira. Amanhã, né? Amanhã, né, às 19 horas. Amanhã, 20. né, nós estaremos às 20 horas, perdão. Amanhã às 20 horas estaremos no Culto culto presencial E eu quero dar notícias da minha mãe, né? Ela ainda está na UTI. Ela teve um AVC, mas ela já está bem melhor do que estava ontem, né? Já não está assim, não teve sequelas, né, graves, graças a Deus. Ela está passando bem, está tudo tranquilo. Eu creio que amanhã ou depois ela deve estar saindo para a honra e glória do Senhor. Continue orando por ela, né? Ela já está com 89 anos, mas tem uma saúde muito boa, somente a cabeça que não está ajudando, né? E que esse calor e toda essa situação que causa a pessoa de idade que sofre, né? Continue orando por nós e assim ela vai estar de volta brevemente. Que Deus te abençoe. Um grande beijo no teu coração. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau. Amém. Até amanhã.